As 5 leis do ouro. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo o homem que separa não menos de que 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e da sua família. Segunda lei. O ouro trabalha diligentemente, satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como um floco de algodão no campo. Terceira lei. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com o conselho de homens mais experientes em seu manuseio. Quarto, o ouro foge do homem que o emprega em negócio ou propósito com que não está familiarizado ou que não conta com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. Quinto, o ouro escapa ao homem que o esforça a ganhos impossíveis, ou que dá ouvido aos conselhos enganadores de trapaceiros e fraudadores, ou que confiam em suas próprias inexperiências e desejo romântico na hora de investi-los. Essas são as 5 leis de ouro gravadas por meu pai nas tabuinhas. Proclamo-as tão valiosas quanto ao próprio ouro, como ficará demonstrando pela continuação de minha história. Ele então encarou o pai. Contei-lhe sobre as grandes pobrezas e o desespero que a minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que me cheguem aos seus fins. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego como chefe de um grupo de escravos que trabalhava na nova muralha externa na cidade. Usando o meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a elas, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, muito porque estava determinado a ganhar antes de completar os 10 anos. Muito mais dinheiro que aqueles que o senhor meu pai me havia concedido. Um dia, o chefe do escravo, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um jovem econômico que não gasta temerariamente o que ganha. Tem procurado guardar dinheiro?" "Sim", respondi-lhe. "Meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi. Posso garantir-lhe que trata-se de uma missão meritória." "Sabia que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais?" "Ai de mim! Tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro do meu pai escorreu como água e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho." "Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com dinheiro", disse ele. "Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em todo Nínive não existe metal suficiente para fazer esses portões e o rei ainda não pensou em uma providência quanto a isso. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana a minas de cobre e, estando muito distante, e trazer a Nínive a quantidade imensa de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós, sozinhos, poderemos oferecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim, ainda teremos o metal
que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir a minha economia sob a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido e o meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com todo o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínios para os negócios. Discutiam minuciosamente todos os planos, levando os seus exames antes de lançarem a qualquer empresa. Protegiam-se principalmente de todas eventualidades e não se metiam em nada em que o dinheiro investido não pudesse se recuperar. Iniciativas malucas como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares em que eu tinha entrado devido à inexperiência não teria sido sequer considerado por eles. Eles teriam percebido imediatamente a sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com segurança e a garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente e já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido aos meus infortúnios, tentativas e êxito, pude repetir às vezes meu pai aprovar a sabedoria das 5 leis do ouro e ver em cada um desses momentos como estava certo. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizar o dinheiro parece trabalhar para eles como um escravo. Nomaci parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para frente, um de cada vez, 3 pesados sacos de couros. Nomaci pegou um deles e colocou-o no chão, diante de seu pai, dirigindo-lhe estas palavras: O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei a sua casa, um saco com moedas de ouro, o ouro da Babilônia. Pois aí está, como devolução, um saco com moeda de ouro de Nínive de igual peso. Uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim, dizendo, tirou da mão do escravo e do mesmo modo colocou-os no chão diante do pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero seu conhecimento muito mais valioso que o ouro, mas ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelo que o tem, e mais com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelo que não tem. Como podem provar sobejadamente esses 3 sacos de ouro. Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente em sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem a sua lição e sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar a minha riqueza. Calabab terminou a sua história e olhou interruptamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história do Nomaci? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do seu pai, sogro, para prestar conta de uma boa administração de seus ganhos? Quem não pensaria esses veneráveis homens se lhe disserem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito, ganhei muito, mas ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Despendi algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente. Além das que perdi,
de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino, que alguns homens tenham muito ouro, enquanto outros não têm nada? Pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis do ouro e sabem empregá-las. Por ter empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje eu sou um rico comerciante. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que se promove em gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente, porque é uma criança nascida de conhecimento e da persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para um homem consciencioso. Ter paciência para com os fardos, anos após anos, a cada ano, por levar à realização. A observância das 5 leis do ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido e, temendo que não tenha sido suficiente assimiladas durante a minha breve história, faço questão de repeti-las. Conheço-a de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto era valiosa. Eu tive na memória, palavra por palavra. A primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o futuro e do seu próprio familiar. Todos os homens que separam rigorosamente 1/10 de seus ganhos e investi-lo sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um vultoso rendimento futuro, como também protegerá sua família depois que os deuses os chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até a mim, e em quantidades crescentes. As moedas de ouro que economizei aumentaram ainda mais, como aconteceram com você mesmo, e os seus lucros continuarão aumentando, e esse é o resultado da primeira lei. A segunda lei do ouro. O ouro trabalha diligente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o com um floco de algodão no campo. O ouro realmente é um trabalhador bem disposto. Está sempre ávido para multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separadamente uma determinada quantidade de ouro, sempre surge oportunidade para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, eles se multiplicam, mas da maneira mais surpreendente. A terceira lei do ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso, que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seus manuseios. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia dos insensatos. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança e gozar com satisfação o seu crescimento. A quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócio ou propósito com os quais não está familiarizado, ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moeda de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. Tais situações são a miúdes prenhes de perigos de perda, e quando bem examinados por homens sábios, revelam pequenas possibilidades de lucro.
Por isso, inexperientes que possuem ouro confiam em seu próprio juízo e investem seu capital em negócios ou propósitos com os quais não se acham familiarizados. Cometem muitos erros e pagam com seus tesouros pela falta de tarimba. Sábios aliam aqueles que investem o seu dinheiro de acordo com os conselhos dos homens acostumados a lidar com finança. A quinta lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o esforça a ganho impossível, ou que dá ouvido aos conselhos enganosos de trapaceiros, fraudadores, ou que confiam em suas próprias inexperiência e desejos românticos na hora de investi-lo. Propostas fantasiosas que se impressionam com as histórias de aventuras sempre ocorrem a novos proprietários de ouro. Elas surgem para dotar o seu tesouro com poderes mágicos que a capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazerem grande riqueza rapidamente. Não se esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pudessem colocar os seus riscos e a principal, ou não trouxessem em si mesmo a certeza do lucro. Aqui termina a minha história sobre as 5 leis do ouro. Ao contá-las, espero ter passado para vocês o segredo de meus próprios sucessos. Não há realmente segredo, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir, se desejar sair da multidão, a qual, como aqueles cães distantes, têm de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão o dinheiro que têm direito pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois dessa noite, o que terão a contar sobre esse dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomasir, venha a usar parte desse seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social e a partir daí deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, se depois de 10 anos a conta se depois de 10 anos a contar de agora for uma aposta segura como o filho de Arcade, se alguém será então rico, respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para nos dar um prazer a ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos. Ai de mim, elas não podem ser aquecidas. Na minha primeira fila dos dissipadores que nos perseguem estão as recordações das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão ricos que nenhum homem seria capaz de estimar o seu valor em moedas de ouro. A cada ano, tornam-se mais ricos e mais valiosos, como os tesouros de qualquer terra. Eles são uma bela recompensa para o homem de iniciativas que resolvem garantir a sua justa partilha. Na força de seus próprios desejos, acham-se um poder mágico. Guiem em seus poderes como o conhecimento das 5 leis do ouro. Assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia.